está acontecendo e, ó, eu não estou aqui escutando a Maria Eduarda falando a palestra, a gente tem uma chave de mudança, porque a gente se conecta com a nossa experiência do presente. O tomar consciência da nossa distração é o que nos traz para o presente. Porque por mais que um pensamento possa se referir ao passado, ou possa se referir ao futuro, ou a algo que, sei lá, não existe, né? Ter uma grande ideia de, sei lá, eu o quê? Sim. Eu me dou conta de algo que está acontecendo no momento presente, né? Porque os nossos pensamentos são comportamentos privados, né? Que ocorrem aqui e agora. Então, é legal da gente pensar, né, que o simples movimento da gente notar, observar os nossos pensamentos, a nossa mente transitando, a gente tem uma chave, né, de conexão e a gente fica presente. Bem, se a gente faz isso, né, e a gente faz isso muitas vezes ao longo do dia, né, a gente pode sim pensar que a gente vive presente. A gente vive no presente. Né? Porque esse simples fato de prestar atenção nos conecta. Né? E a gente faz isso muito. Eu acho que tem um errinho aqui, né? Vezes, né? Não vezes, ao longo do dia. Mas aí a gente pode refletir, né? De que modo que a gente vive atento? Como é que é a qualidade da nossa atenção? Né? Não sei vocês, mas muitas vezes eu me percebo, né, prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né, querendo preparar aí um material de uma aula ao mesmo tempo que eu já estou pensando no que eu tenho que fazer para um próximo atendimento, e aí é o tempo que eu tenho também para fazer um lanche, né, porque eu estou com fome. E aí eu também, ao mesmo tempo, estou ouvindo uma música porque eu quero relaxar um pouco e tornar o momento um pouco mais agradável, né? Eu posso assistir TV e comer, né? Hoje eu falava com a minha sobrinha, ela está fazendo 8 anos, né? Hoje, né? Então, feliz aniversário, Lívia. Se um dia tu ver essa palestra, tu vai receber os meus parabéns. Mas ela me contava, ela estava falando comigo, né? Por videochamada, jogando um joguinho, né, no tablet dela, com a televisão ligada. E aí ela falou assim, ai, Dinda, sabia que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Eu tô jogando, hoje eu conversei com a minha tia, né, jogando, mexendo no tablet, falando no telefone e assistindo um filme ao mesmo tempo. Então, desde muitos jovens a gente está acostumado a fazer isso, né? A querer conciliar muitas coisas, a viver no multitarefa. Ou às vezes a gente tem, né, uma qualidade de atenção que é um modo pressa, né, que a gente precisa fazer as coisas rápido para fazer caber o máximo de atividades possíveis e ser o mais produtivo possível, né, no nosso dia. Ou também, né, a gente se propõe a, sei lá, tem um momento, um encontro com alguém, uma conversa, né, onde a gente presta atenção, prestando atenção mais no que a gente vai falar, no que a gente gostaria de responder, na nossa ideia, do que no que a gente está de fato ouvindo. Né? Então, é bem provável que a qualidade da nossa atenção, da nossa presença ou dessa conexão com o que está acontecendo, seja muito rápida, né? Dividida, talvez não tão presente. E é um pouco disso, então, que o mindfulness vai nos falar. Né? Não é qualquer atenção. A atenção, ela existe, ela é um processo natural. Todos nós prestamos atenção. Todos nós vivemos no presente, vivemos o presente. Mas como a gente faz isso? Né? Então, o mindfulness, que é a atenção plena, e aqui eu não quero falar num pleno de totalidade o tempo inteiro, não é uma atenção hiperconstante, hipertenaz, né? É uma atenção consciente, que ela vai envolver 3 processos, né? 3 pilares muito importantes. Então, o mindfulness tem a ver com a gente
ou com a nossa capacidade, a nossa habilidade de conectar a nossa atenção ao momento presente, a alguma experiência que está acontecendo aqui agora, né? Usando a intenção, nosso segundo elemento aqui, para delimitar um propósito, um foco, né? E adotando uma atitude. Mindfulness, né, quando eu falo de qualidade da atenção, tem a ver com essa atitude, né, gentil e compassiva com a gente mesmo, né, sem julgamento da experiência que a gente percebe. Então, a ideia é que agora a gente possa olhar cada um desses processos, né, que envolvem o mindfulness e são centrais para que a gente possa compreender, né, o mindfulness disposicional, um traço, né? Não algo aqui que a gente, uma técnica que a gente vai praticar, mas o que vem por trás disso, né? Então, mais do que o tempo que eu vou sustentar a minha atenção, o mindfulness, ele nos fala sobre a qualidade da conexão que vai ser estabelecida, né, entre a atenção e aquilo que eu estou me propondo a observar. E aí, quando a gente fala de qualidade de atenção, eu gosto, né, de lembrar e naturalizar, né, a presença das nossas distrações. A nossa atenção, ela não é estática, né? Ela não perdura por muito tempo em um único objeto, em um único foco, né? A gente se distrai. Então, a distração, ela faz parte. Bem, se eu tenho pensamentos que são automáticos, se eu experimento sensações internas, né, emoções que são eliciadas por N fatores, né? Se ao meu redor, o meu corpo capta, percebe estímulos que podem ser, sei lá, ruídos, eu posso sentir dor, eu posso pensar em algo que me preocupa ou em algo muito prazeroso, a nossa atenção ela vai ser captada por esses estímulos. Ou simplesmente, né, o nosso cérebro entra lá num modo, né, de funcionamento padrão, que faz uma ronda sobre tudo o que está acontecendo, que percebe, né, o meu ambiente, que viaja lá nas minhas lembranças, nas memórias, e vai fazendo conexões. Então, esse é o estado natural da atenção. É um estado distraído, né? Mas aqui a gente está falando de uma atenção que ela pode ser desenvolvida, que ela pode ter uma qualidade diferente. Uma qualidade de ser sustentada em algo. Sustentada não significa estática, né? Mas é que permanece. Enfim, para que isso aconteça, é importante a gente pensar. Permaneça no quê? No que a minha atenção vai ficar? Bom, a gente vai estabelecer isso através da intenção, né? Eu ter claro qual é o meu propósito do momento, do que eu tô, o que eu tô indo fazer, né? Eu muitas vezes saio a caminhar na casa, eu vou fazer alguma coisa, né? Preciso fazer a lista de compras para o supermercado, né? Eu vou do quarto até a cozinha. Quando eu chego na cozinha, eu abro a geladeira, daí eu vejo lá, o abacaxi, eu cortei abacaxi, preciso comer abacaxi, daí eu vou e como abacaxi. Aí quando eu vejo, eu vou escutar um som que veio não sei da onde, aí eu olho o pôr do sol, que bonito, e aí eu vou olhar o pôr do sol, e aí eu volto a trabalhar. O que eu tinha que fazer mesmo? Não estava claro para mim ali qual era o meu propósito, qual era a atividade que eu ia realizar. Então, para que a gente possa sustentar a nossa atenção em algo, estabelecer essa intenção vai ser super importante para nos orientar, para a gente saber para onde a gente volta quando a gente se distrai, né? Para a gente direcionar a nossa mente. Só que mais do que uma intenção para uma atividade tão específica como essa, né? Como fazer a lista de compras para o supermercado, eu posso ter intenções um pouco maiores, né? Intenções que falam dos valores que eu carrego na minha vida, do propósito, do sentido que eu carrego comigo, do que é importante para mim. Uma macro intenção, né? E quando a gente vai pensar aí em desenvolver uma qualidade de atenção diferente, né? Talvez mais conectada, isso também precisa ter um propósito, né? Porque treinar e praticar isso pode não ser tão agradável em alguns momentos, pode ser chato, a gente esquece.
Então, a gente sabe a importância, né, que os valores cumprem na nossa vida, né? Esse propósito de nos ajudar a trazer um sentido, uma motivação, uma coerência com as nossas atitudes, né? Que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que a gente está se propondo, com aquilo que é importante para a gente. Então, a intenção no Mindfulness, ela vai desde uma intenção de cada atitude, de cada momento, a uma grande intenção para a vida. Mas não basta, né, a gente ter essa intenção, a gente querer estar atento, né, a gente direcionar a nossa atenção para algo, observar, né, participar daquele momento. Se a gente, ao se distrair, que é algo natural, ou ao se deparar, a nossa atenção ser capturada por uma experiência de desprazer, de dor, de desconforto, de falha, ou com algum erro que a gente cometa, ou com críticas, né, pensamentos de autocrítica, a gente embarcar, né, numa luta. A gente poderia, sei lá, se punir, se criticar, se xingar, mas eu não faço direito, isso não serve para mim, eu nunca consigo persistir em nada, né? Então, eu posso ter um diálogo interno que acaba me trazendo uma experiência de ainda mais dor, né? Ainda mais aversiva para que eu esteja ali presente. Ou simplesmente o presente já é aversivo por si só, né? Já é difícil. Então, para que a gente possa permanecer, que a gente se mantenha, né, atento, presente ou conectado, a atitude compassiva vai ser um grande diferencial. E o que é essa atitude compassiva? É a gente adotar uma conversa interna, um diálogo interno mais gentil, né? Que reconhece, que naturaliza as nossas experiências de dor, as nossas falhas, apenas como elas são, né? Como experiências humanas. Muitas vezes as nossas experiências de dor são emoções difíceis, intensas, situações ruins que aconteceram conosco, né? E isso faz parte. Né? Então, esse olhar não julgador para aquilo que a gente encontra tem a ver, né, com essa atitude compassiva. Só que muito mais do que isso, né? É o que a gente faz frente à dor. Então, ao invés da gente querer se livrar dela, a gente vai se abrir para essa experiência, né? A gente entra aqui numa postura também de aceitação, né? Que nos possibilita reconhecer a realidade como ela é, reconhecer a nossa experiência tal como ela está acontecendo. E nos conectarmos com aquilo que é importante para a gente, com a nossa intenção. Né? Então, se eu tô lá, vou na minha geladeira, e aí eu me percebo que já esqueci de novo, e aí eu posso ficar chateada comigo mesma, né? Vem a minha autocrítica, eu embarco nisso, é desconfortável, talvez o meu corpo aciona o meu modo automático para lidar com o meu desconforto, com uma experiência aversiva. Vou lá eu já comer um chocolate, não só o abacaxi e mais coisas. Né? E aí pensar, não, mas eu preciso de uma recompensa, tá difícil para mim. Não, a atitude compassiva, ela não é aquela que nos traz um alívio imediato, de curto prazo, né? E sim algo que nos ajuda a persistir no que é importante para a gente, né? Que nos ajuda a se manter presentes, que nos ajuda a realizar até mesmo coisas que são difíceis, mas que trazem uma sensação para a gente de coerência, de tranquilidade, uma experiência de autocuidado também. Né? Então, nos ajuda de alguma forma a acalmar nosso sistema, né? Quando a gente está em alerta, quando a gente está em sofrimento. Né? A compaixão, ela tem essa característica, né, de acolher, de abraçar, de reconhecer a naturalidade e de ajudar e aliviar esse sofrimento. Tá? Então, esses elementos em conjunto,
de atenção, que não é uma atenção estática, né? De intenção, de saber o que é importante, o que é o foco, qual é o propósito. E essa atitude gentil, compassiva, né, que traz também um autocuidado, é o que nos possibilita, né, a conexão. A conexão com aquilo que está acontecendo, do jeito que está acontecendo, do jeito que é. Né? E isso eu acho que é base, né, para vários entendimentos que a gente tem, né, dentro aí das abordagens comportamentais contextuais, como uma forma, uma qualidade de presença, né, como um processo que nos conecta com o momento presente, né, como um processo que possibilita que a gente identifique as nossas necessidades, as nossas emoções, as nossas experiências internas, né, e que vai nos ajudar, então, a ter mais clareza para que a gente faça escolhas, né, coerentes com aquilo que nos importa, com aquilo que vem lá da gente, né, da nossa sabedoria interior, como na DBT se fala, né, da mente sábia. Então, eu acho que isso tem essa conexão, tá? E é isso, assim, né, que eu tenho para compartilhar hoje com vocês. Eu não sei quanto tempo que deu. Tá perfeito, tá perfeito. Bem. E aí, perguntas, dúvidas, comentários, podem escrever aí, depois a gente conversa, certo? Uhum. Já tem uma perguntinha, está reservada para o final, nada para ti. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. E depois da fala da Maria Eduarda, a pergunta é: onde está sua mente agora? Ah, tá aqui agora, tá na minha garganta que tá seca de sede, de tanto falar. A minha estava aqui com muitos pensamentos enquanto você falava, e quando chegou na compaixão, desceu um pouquinho para o coração. Que Tá coisa bom? boa. Muito obrigada, Dada. Obrigada, gente. Então, agora a gente segue com a Angélica. Deixa eu abrir o currículo aqui, que é maravilhoso. Todos eles são maravilhosos, enfim. Angélica é profissional de educação física, mestre em ciências pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda em psicologia clínica pela PUC, do Rio Grande do Sul. Atua no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é instrutora de mindfulness em diferentes protocolos e professora da formação de instrutores do CPM e é professora do curso de mindfulness do CEF também. Junto com o Breno, eles fazem os protocolos de 8 semanas. A Angélica vai falar mindfulness e movimento. Como a prática de movimentos conscientes auxilia na regulação emocional e qualidade de vida. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com essa oportunidade, e estar fazendo uma mesa junto com a Maria Eduarda e com a Mariana é um presente também, porque a Maria Eduarda fez um dos cursos de formação que eu fiz comigo, que é um dos cursos de formação que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, que é sobre o desenvolvimento da habilidade de atenção plena através dos movimentos corporais, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, a Dada fez esse curso comigo, né? Foi muito legal. E a Mariana é aluna do mestrado, onde eu sou doutoranda no mesmo grupo de pesquisa, né? Então, e assim, né? Uma mesa com 3 mulheres maravilhosas é tudo de bom, né? E ainda mais coordenado pela Supermara, então a gente tá bem. E poder compartilhar para vocês algo que faz muito sentido na minha vida, assim, é um presente, assim. Porque o mindfulness já vai fazer 5 anos já que eu já estou trabalhando com mindfulness. Então, na verdade, eu conheci o mindfulness, a técnica em 2011, quando eu estava trabalhando com a população usuária de substância. E naquela época já estavam estudando bastante, né? E principalmente um dos protocolos que foi a primeira formação que eu fiz, que foi de prevenção de recaída baseada em mindfulness, como que essa prática
vinculada a outras terapias cognitivas comportamentais e outros recursos e abordagens poderiam contribuir para a melhora da saúde, da qualidade de vida das pessoas que tinham problema com o uso de drogas, e já tinha sido estudado muito para outras populações e contextos. Beleza. E também a minha formação de base é em educação física. Então, eu já trabalhava com o movimento, com as práticas corporais, como ferramenta terapêutica em diferentes populações no campo da saúde. E aí o mindfulness surgiu, e aí aquilo bateu o coraçãozinho, porque uniu uma coisa com a outra, fazia todo sentido. É uma abordagem que ampliou muito o trabalho que eu já realizava. Então, a partir disso, eu me motivei de novo a voltar para os estudos e ingressar no doutorado. E aí, por isso, quis fazer esse processo na psicologia, para poder fazer essa discussão mais ampliada sobre essa relação corpo, mente, movimento, regulação emocional, processo de autocuidado, de descoberta de si, de como esse processo influencia na tua relação contigo e com os outros, né? E como isso pode ser um aspecto de mudança precioso, assim. Tanto para quem pratica, como para quem está envolvido nesse contexto, né? E aí depois, bom, no finalzinho, quem quiser compartilhar um pouco, trazer algumas experiências aí, fiquem à vontade. Eu fiz uma apresentação e com certeza tem mais slides e coisas para explicar do que o tempo que a gente tem aqui, né? Já estou trazendo assim, mas então, só para avisar vocês, tá? A minha ideia era trazer a abordagem de uma forma ampla e apresentar alguns estudos que são feitos, algumas evidências que a gente tem sobre mindfulness e movimento. Então, já vou avisar que os artigos que eu vou apresentar para vocês vai ser um processo de vocês conhecerem o que está sendo publicado sobre isso, tá? E depois, quem quiser esse material, eu posso passar essas referências depois para a Mar, ou a gente disponibiliza em algum lugar, porque eu não vou conseguir entrar em cada estudo com vocês, tá bom? Mas para pelo menos dar uma visão geral, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar aqui e deixa eu já ver o meu tempo. Opa. Share screen. Deixa eu clicar em vocês primeiro, senão depois dá. Aqui. Ótimo. Então, o tema que eu vou abordar com vocês vai ser sobre isso. Bom, como é que a prática dos movimentos conscientes, né, pode contribuir? Será que pode? Será que não? Né? Pela minha cara, você já deve imaginar que pode, né? Na regulação emocional e na qualidade de vida, tá bem? Como é que a gente pode usar essa ferramenta nesse processo? Então, um pouquinho a Mara já falou ali dessa trajetória profissional, né, e bem afetiva também nesse processo. Trazer um pouquinho essa abordagem do mindfulness e movimento, e isso é bom também de ter sido depois da Duda, porque ela já trouxe bastante coisa, né, do conceito e sobre a intenção, a atenção e a atitude, né, compassiva, e trazer um pouquinho esse modelo para vocês que trabalham com abordagem de movimento, e algumas experiências e evidências nesse processo. Então, aqui a Mara já trouxe um pouco, então vamos falar do mindfulness e movimento. Então, acho legal sempre trazer essa coisa do conceito, assim, ó, esse é um dos primeiros conceitos que a gente usa mais nos protocolos de mindfulness. Então, beleza, o que é estar presente? No presente momento. Tá. Só que isso tem elementos aí dentro, que é a questão da intencionalidade, do propósito. Então, eu escolho estar presente, momento a momento. Beleza, mas presente como? Como é que eu sei que eu estou presente no momento? E aí a gente tem 3 âncoras aí que nos ajudam muito nisso, que é o corpo, a mente e as emoções. Então, a gente chama isso de tríade do mindfulness, tríade de se perceber neste momento presente, né? Só que além desses elementos de atenção, a gente ainda tem a questão da atitude, né? Que a Maria Eduarda trouxe um pouco também. Então, não é estar presente de qualquer forma, é estar presente de uma forma gentil, cuidadosa, aberta ao que estiver presente. E essa abertura e sem julgamento se refere assim,
mesmo que eu encontre dor, que eu encontre sofrimento ou que eu encontre prazer e alegria, eu estou presente com gentileza, com abertura, independente disso ser agradável ou desagradável, né? Então a gente pode fazer nesse momento essa experiência. Como é que eu estou com a temperatura do lugar onde eu estou, com frio, calor, tensão, relaxamento no corpo, que forma eu me relaciono comigo agora, nesse momento. E se alguém perceber tanto agradável como desagradável, beleza, percebe se pode fazer alguma coisa para cuidar mais de si agora, né? Ou qual a intenção de vocês em estar aqui nessa maratona aí, né? Vamos lá. Então, aqui esses elementos a Duda já trouxe, né? Que são uma das principais autoras que estuda a questão do mindfulness aí. Ela tem um artigo dela, acho que de 90, mais antigo que esse aqui, que traz bem essas questões desses elementos no mindfulness. E aí que a gente já trouxe, já falei um pouquinho, né? A atenção, então, nessa tríade, emoção, corpo, pensamentos, intenção de qual motivação para a prática e atitude de gentileza, abertura, curiosidade. E essa é um conceito que eu adoro, que fala assim, que é a consciência de momento a momento de saber o que se experimenta quando se está experimentando. Eu acho ela incrível. Por exemplo, a gente pode falar assim, tá, me veio uma situação bem boa. Tipo assim, encontrar alguém que tu gosta muito, né? E dar aquele abraço e ficar ali, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu posso imaginar isso. E através dessa imaginação eu posso até sentir muitas coisas. Mas isso não vai ser a mesma coisa que experimentar, né? É isso. Eu ia perguntar para vocês, faz sentido para vocês? Digo, mas não é pergunta ainda. Eu parei e vamos lá, segue o baile. E que relação isso, essa prática tem com a motricidade humana, então? A motricidade humana é uma ciência, né, da questão do estudo dos movimentos, né, acerca do movimento. Ou seja, de que maneira que a forma que eu me movimento, desde o desenvolvimento lá de quando a gente era bebezinho, explorando os espaços, descobrindo as coisas, como é que o meu desenvolvimento acontece a partir disso aí? E a gente sabe que o nosso desenvolvimento acontece a partir dessa comunicação, das relações e com tudo que nos rodeia, com o ambiente, com o contexto, né? Até tem. Então a gente pensa assim, bom, o que, que tem a ver com a questão do contextual, né? Da abordagem, tudo. Porque é tanto a relação de algo ambiental, como das relações que tu estabelece contigo, com o outro, e dessas atitudes que permeiam esse tipo de relação. Então, beleza. E a questão da motricidade humana, como é que eu me relaciono com o semelhante, com o mundo ao meu redor? E essas relações diferentes do meu movimento nesse contexto, elas se modificam em relação à sensação, em relação a sentimentos, a emoções, a questão de pensamentos que surgem de forma que acontece esse desenvolvimento a partir desses espaços e contextos diferentes. E a partir disso, ao mesmo tempo que eu me desenvolvo, eu também aprimoro minhas habilidades e também tenho outros desafios para poder estar sempre nesse processo de desenvolvimento. Então é algo que é contínuo e para a vida toda, né? E trazendo todos esses conhecimentos, mais uma base neurocientífica, a professora Tamara Russell, que é essa professora que eu e a Duda fizemos a formação, ela montou um protocolo de prática que chama Body Mind Training, ou seja, o treinamento da mente a partir do corpo. Então, ela traz um protocolo mais aberto. O que é isso? Assim, bom, a gente tem 5 sessões nesse protocolo que trabalha com 5 princípios diferentes que aparecem aqui: pausa, intenção, atenção, hábitos mentais e compaixão. Cada um deles a gente teria muita coisa para falar, né? Muitas coisas para trabalharem aí. Por isso que cada sessão se trabalha com um desses temas, né? Mas todos eles permeiam todas as práticas o tempo inteiro, só que às vezes a gente dá um foco maior para uma coisa ou para outra. E
um dos principais elementos desse protocolo é que, a partir do movimento e dessa consciência corporal, essas habilidades de escolha, de atitude gentil, de descoberta sobre ti mesmo e sobre o que te incomoda, o que te agrada e como lidar com isso, acontece a partir dessa investigação da tua experiência e principalmente com o movimento corporal. E além disso, nesse protocolo, ela traz a questão do, se algum de vocês conhece, dos sistemas de regulação emocional propostos por Paul Gilbert, ou seja, que ele discute bastante a questão que todos nós, a gente tem esses 3 sistemas funcionando o tempo inteiro. E não tem nenhum mal ou bom nessa história. Todos eles são importantes para nós. Um deles, que ele traz por cores, assim, para nos ajudar, é o sistema de ameaça, que é esse vermelhinho aí, que é onde a gente pode trazer na mente alguma situação aí que a gente sente ameaçado, sente medo, que aquelas emoções como ansiedade, até o próprio medo, né, que eu trouxe aqui, raiva, elas estão mais altos aí, essa onda está maior, onde eu estou sentindo algum perigo, alguma ameaça naquela situação que eu estou vivenciando. E aí o meu corpo reage a isso, a minha mente reage a isso, né? E também o outro sistema, que é o sistema de recompensa, né, que é aquele, ou de aprendizagem, que é aquele sistema onde a gente está sempre em busca de algo, assim, que a gente quer se aprimorar, quer melhorar. Por exemplo, eu venho aqui para o curso de contextuais da maratona, ai meu Deus, esse conhecimento, mas esse sistema, vou anotar aqui que depois eu vou atrás, algo que me dá a gana, assim, de aprender, de ir atrás, de seguir. E o outro sistema é o sistema de calma, que é onde ativam outras regiões do nosso cérebro, que produzem outros neurotransmissores, que fazem com que a gente fique naquele lugarzinho onde a gente adora, né? Que é que a gente sente ali que não está ameaçado, que é um lugar de cuidado, né? Que geralmente se ativa quando a gente está com pessoas que a gente ama também, ou quando a gente faz coisas que são agradáveis para a gente. E aí vários hormônios relacionados a isso são liberados e ajudam a gente a regular as nossas emoções também. Daria para falar muita coisa de cada um deles aqui, mas o processo é que a gente utiliza as práticas de mindfulness para poder, principalmente, né, trabalhar a questão do azul e do verde para poder lidar melhor com o vermelho, né, nessas situações. Então, para aprender a lidar com situações desafiadoras e também, mesmo que a gente não esteja em situações desafiadoras, a gente fortalece essa área verde e azul para quando a gente estiver na desafiadora, a gente tenha mais habilidade para poder lidar com elas e surfar melhor nessas situações aí, tá bom? Deixa eu olhar aqui no tempo. Então, passando um pouquinho, assim, o que acontece? A questão do controle inibitório, né? Alguns de vocês já devem ter visto, tipo assim, bom, uma das regiões principais, e aí a gente pode trazer muita coisa aí relacionada a principais transtornos e situações que tem muita desregulação emocional em relação a que essa região do cérebro está prejudicada ali. Por exemplo, até a questão de comportamentos repetidos disfuncionais, a questão de uso de drogas, a questão de situações aí que acabam algumas deteriorando essa região, ou não só isso. Às vezes o nosso modo de vida e o nosso modo automático de viver acaba, como eu vou dizer, ele não ativa tanto essa região. E outra coisa, quando a gente está com as emoções muito acionadas, principalmente as emoções mais ligadas a esse sistema de ameaça, essa região é como se ela tivesse um blackout ali, aquilo ali não está funcionando direito. Então, a gente não consegue ter essa mente mais aberta, mais funcional para poder fazer escolhas mais assertivas. Então, isso fica prejudicado. Então, quando a gente pratica a questão da atenção plena, e quando a gente pratica a atenção plena através dos movimentos, além da região do lóbulo frontal ativada para a gente poder desenvolver essa habilidade de atenção, a gente tem mais umas regiões que a gente chama de somatosensorial, que é a responsável pelos movimentos
né, pela região motora do nosso cérebro e a região das emoções. Então, é como se fosse assim, ó, aquela luzinha lá de ativação quando a gente está se movimentando conscientemente, ela se aciona para essas regiões também. E acaba que o nosso nível de regulação emocional, cognitiva e motora atuam juntas. Tá dando para entender, pessoal? Porque é tanta informação. Tá bom. Então aqui até trouxe como é que o cérebro vê o nosso corpo, né? Esse é um boneco aí que nos ajuda a trazer, que foi um grande estudioso, né? Que ele estudava essa questão do cérebro e das regiões do nosso cérebro quando eram ativadas, como é que o nosso cérebro lia isso. Então, muitas práticas desse programa trabalham muito com a questão da consciência das mãos, dos lábios, da língua, né? Ali, ó, das pernas, dos pés, dos órgãos genitais, lá a gente não fica fazendo muito as práticas de atenção, né? Não que não seja legal, mas, tipo assim, elas não desenvolvem tanto, não são tão acessíveis para o nosso cérebro como essas outras regiões. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento, lembrem da gente quanto criança, como é que a gente se desenvolvia e cresceu nesse processo? Botando tudo na boca, tocando nas coisas, se movimentando, falando, se expressando através das emoções. Então, por isso é mais concreto e é mais fácil da gente perceber, tá? Evidências e experiências sobre um pouco disso, tá? Aqui, só passando rapidamente, muitos de vocês já devem ter visto o crescimento de estudos na área de mindfulness, né? E para diferentes contextos e populações. E aqui eu não estou entrando, alguns estudos desses estudam a relação do estresse, outros estudam emoções, outros estudam dor, né? Para diferentes populações e contextos, né? Mas só para dizer o quanto isso tem sido estudado em diferentes grupos populacionais. As práticas de atenção plena, elas alteram essa região toda do nosso cérebro com a prática regular, né? Claro, quanto mais a gente pratica, mais isso vai sendo desenvolvido, menos, igual ao exercício físico, né? Então, essa alteração pode nos ajudar a regular as nossas emoções, a trazer mais consciência, e isso nos ajuda em diferentes processos do nosso dia a dia. Então, eu trouxe alguns estudos aqui. Esse trabalha com a questão da locomoção. Como é que pode a questão de eu aprender a caminhar ou a me mover, como é que isso pode ajudar no desenvolvimento psicológico? Né? E esse estudo traz muitas coisas em relação a essas mudanças no cérebro, as implicações motoras ou as deficiências motoras e como isso influencia na questão cognitiva. Né? Esse outro traz a questão do desenvolvimento das habilidades de atenção através dos movimentos conscientes, né? Por quê? Se a gente for imaginar, por exemplo, sentar e prestar atenção na minha respiração agora, ou prestar atenção no meu corpo, no movimento, como acontece, é mais fácil, as pessoas relatam isso, se vocês praticarem, vocês vão perceber, que a mente, ela divaga muito mais do que com o corpo em movimento. E principalmente movimentos que a gente não está acostumado a fazer. Se eu estou acostumado sempre a fazer um movimento de natação, crawl, talvez até na piscina eu estou nadando, já fui e voltei 500 vezes e eu estou pensando lá na reunião que eu tenho depois, talvez, porque esse movimento já está automatizado. Mas quanto mais diferente a atividade que eu faço, mais eu trabalho a questão da atenção de novo. E aí eu ativo outras regiões do cérebro que vão me ajudar nessa regulação e nesse desenvolvimento dessa habilidade. Esse outro estudo mostra que pessoas que têm problemas cognitivos mais graves, por exemplo, questões ou transtornos relacionados à psicose, a população, esse estudo aqui traz mais pessoas que têm também esquizofrenia, né? E eu tenho percebido isso bastante com a população mais idosa e na hemodiálise onde eu trabalho, que as práticas com movimento contribuem muito mais para eles conseguirem aderir à prática do que as práticas de mindfulness tradicionais, ou seja, que não estão ligadas ao movimento. Por quê? Porque aí eles também se sentem, uma, que a questão cognitiva está prejudicada, é mais difícil de fazer. E outra, porque muitas vezes as pessoas se sentem frustradas porque elas não conseguem acompanhar a prática.
E o movimento, o corpo é concreto e a atenção vai direto para aquilo que tu está fazendo naquele momento. Aqui, esse estudo mostra mais a questão de quando a gente pratica através do movimento, se ativa o nervo vago, né? E a questão de ativar essa região acaba com que ative aquele sistema de calma, aquele sistema verde que a gente viu lá, e acaba liberando várias substâncias relacionadas a esse processo. E esse artigo é um dos básicos que a gente tem que trabalha o movimento, né? Com o movimento, que é a questão de que, e eu adoro dizer isso, que o mindfulness começa no corpo, né? Então a gente pode saber tudo sobre mindfulness, pode estudar 1000 coisas e ver o que é, o que não é, não sei o que. Se a gente não praticar e se a gente não perceber as sensações do nosso corpo, isso vai ficar muito mais difícil e essa habilidade não vai estar sendo desenvolvida da forma que a gente acredita. Bom, mas e aí? A regulação emocional e o processo de qualidade de vida? Esse outro estudo é incrível, assim, que ele mostra diferentes locais, tanto de países, de regiões ocidentais e de outras regiões, né, do sul. Esse estudo foi feito na Finlândia, mas eles pesquisaram em muitos países e diferentes regiões as pessoas perguntando onde elas sentiam as emoções delas no corpo. E as pessoas pintavam esses desenhos. E eles juntaram isso tudo num programa e perceberam que, independente de norte ou sul, leste ou oeste, de cultura, de outras coisas mesmo, que tem um contexto diferente aí, as emoções se manifestavam de formas muito similares em todas as regiões. Então, isso cada vez mais mostra que somos humanos, compartilhamos isso, as emoções, esses processos, tanto o sofrimento quanto a busca de felicidade, da forma que isso se manifesta. Então, isso nos mostra mais que quanto mais a gente trabalha com o corpo, mais essa consciência dessas emoções pode ser mais próxima e pode nos ajudar mais a fazer escolhas mais assertivas, né? Em direção ao que é importante para nós. E aí, só passar para vocês um pouquinho, que é algo que eu estou trabalhando nos últimos 3 anos, que é um programa adaptado para manejo do estresse e promoção da qualidade de vida de pessoas em hemodiálise, ou seja, dentro de uma unidade de hemodiálise, que a gente faz as práticas e o programa enquanto eles estão na máquina de hemodiálise. Então, esse programa ele foi adaptado juntando principalmente o programa do Body Mind Training e do prevenção de recaída. Por quê? Porque essa população tem muito comportamento disfuncional relacionado com alimentação, com ingestão de líquido, com a mudança de hábitos, e que a impulsividade e o manejo emocional que tem que ter em função de lidar com essa mudança de estilo de vida é incrível. Então a questão da prevenção de recaída tem tudo a ver. E o Body Mind Training, porque, para mim, o movimento naquele ambiente onde a pessoa fica 3 vezes por semana sentada durante 4 horas e trazer o sistema verde de cuidado aí é muito importante nesse processo. Então, tudo foi adaptado para esse contexto. Poder relacionar a questão, quando se movimenta, o que percebe, como é que lida com isso, fico com raiva, não fico, o que acontece aí, o que tu percebe. Isso são pedacinhos da apostila deles lá, que eles recebem. E com isso também a gente fez um programa para os funcionários, que são alguns deles aqui lá no hospital, para que eles entendessem o processo e também, principalmente, trabalhassem com o autocuidado deles, porque trabalhar num ambiente desses é punk pra caramba, né? Então, a gente fez o processo lá. Aqui estão alguns movimentos, isso é um dos dados do estudo que estão aqui, mas que no início do protocolo não tinha tanto, mas que ao longo do tempo eu percebi, por aquela questão cognitiva que eu falei para vocês, que a gente teve que botar mais práticas de movimento e de autocompaixão e bondade amorosa, né? Esses 3 elementos. Porque em função de estar na maca e estar na cama, tu ficava lidando com emoções difíceis por mais tempo. Então, quanto mais movimento eu trazia, mais alívio e sensação de calma, de poder entrar em contato com isso, era permitido para que a gente pudesse continuar avançando em outras práticas. E aí, alguns resultados preliminares é a questão deles trazerem
isso de, meu Deus, sentir meu coração batendo, de poder também, momentos difíceis, de perceber a dor com mais facilidade, aí como é que eu lido com isso? Isso foi um desafio também, mas foi muito importante. A questão de maior a sensação das experiências desagradáveis, perceber quando tem reatividade e impulsividade, melhora no humor. Esse aqui alguns trouxeram, né? Redução do comportamento de beber e comer mais compulsivo. Uma das coisas mais legais que tanto, acho que outros programas das abordagens contextuais trazem é a questão de engajamento em vida que tenha valor para ti, né? Que faça sentido. Então, essa possibilidade de pausar, observar, se ver e perceber até as próprias limitações do corpo, a forma que tu está lidando contigo, permitiram que eles se encorajassem assim de poder fazer algumas pequenas mudanças e que eram grandes mudanças nesse processo. Né? Deixa eu passar aqui que eu acho que eu já me passei. Então, um resuminho assim da questão do mindfulness e movimento é que a questão que quando a gente trabalha com domínio motor, mesmo que eu não fale da questão cognitiva e nem fale sobre as emoções em alguns momentos, fazer uma prática com movimento corporal permite que essas regiões e essas habilidades sejam desenvolvidas, né? Então, com populações que têm algumas dificuldades relacionadas a isso, isso pode ser favorável. Também ampliar a consciência das sensações corporais, pensamentos, emoções desagradáveis e poder se relacionar melhor com elas, né? Não ficar preso nesse movimento aí. E esse movimento de abrir os braços, assim, e sentir o corpo, acho que se alguém quiser experimentar e fazer agora, a gente pode até praticar junto, que a gente já tá acabando. Inspirar. Soltar o ar. E só de fazer isso, talvez a gente possa perceber algumas coisas aí que a gente precisa ou que sente. E é isso, pessoal. Aí trouxe uma frase aqui que eu acho muito legal, que é que qualquer coisa experimentada fora do corpo, um sonho, por exemplo, né, ou a partir do pensamento, ele não é experimentado mesmo, né? A menos que a gente incorpore isso, né? Que isso significa estar presente. Então é isso, obrigado. Muito, muito obrigada, Angélica. Que lindo poder curtir teu conhecimento, tua habilidade, teu afeto também e transborda, né, o brilho e o apaixonamento pelo trabalho. E que privilégio a gente aqui já está recebendo os resultados preliminares. Sim, vocês estão recebendo resultados preliminares. Aqui. Muito obrigada. Fantástico. Idem. Já tem algumas perguntas que aí eu vou reservar lá para o final também. Muito obrigada, Angélica. Bem, e aí agora então a gente vai para a terceira palestrante da noite, que é a Mariana de Lemburg. Ela é psicóloga, mestranda no grupo de pesquisa de avaliação e atendimento em psicoterapia cognitiva comportamental, coordenado pela professora Margarete da Silva Oliveira na PUC, que é o mesmo grupo que a Angélica falou. É especialista em terapias comportamentais contextuais pelo CEF-CI e possui treinamento em terapia comportamental dialética pelo CEF. E a Mariana vai falar agora sobre um olhar da terapia de aceitação e compromisso sobre o tratamento do estresse. Não compartilhou, Mari. A tela não compartilhou. E o som também não está saindo. Ai, deixa eu tirar o meu aqui. Quem sabe tira o fone, às vezes a gente tira o fone, por incrível que pareça, né? E agora? É isso aí. Esses fones têm vontade de quebra também, esses bichinhos não dá. Sim. E tá aparecendo a minha tela aqui do lado. Tá, junto de...
junto de ti, tá? Sim. Tá, então tudo nos conformes, ótimo. Quem quiser, só um parênteses, quem quiser assistir a Mari um pouco maior, em cima à direita tem um itemzinho chamado exibição de orador. Aí clica ali, aí aparece mais a Mari e o material que ela apresentou, tá bom? Exibição de galeria vai aparecer todo mundo. Exibição de orador vai aparecer só a Mariana com a apresentação dela. Ok, querida. Deixa eu colocar o cronômetro aqui só para eu cuidar o meu tempo. Então, bom, a Mari já me apresentou, sou a Mariana, né? Eu também estou bem feliz de estar aqui com a Dada, com a Angélica, sempre um prazer, e é muito bom porque a fala delas complementa um pouco a minha, né? Apesar de eu aqui estar entrando mais na terapia de aceitação e compromisso, o Mindfulness vai ser uma base bem importante dessa abordagem, então acho que agrega bastante. Né? Então, o que eu vou estar falando hoje é esse olhar, então, da arte sobre o tratamento do estresse. Então, para começar essa fala, eu decidi começar conceitualizando um pouco do estresse. Para mim, quando eu penso em estresse, não sei se vocês me veem mais de uma pessoa assim, enlouquecida, né? E, na realidade, a minha bateria vai acabar. Então, deixa eu só pegar o... Tá, vou pedir meu SOS aqui, mas daí eu sigo aqui. Tá. Acho que foi, vamos ver. Tá. Que o carregador não tá aqui. Enfim, momento presente, temos que atender as necessidades. Mas voltando, então, quando eu penso em estresse, eu penso nessa imagem assim, de uma pessoa estressada. E, na realidade, quando a gente fala em estresse, a gente não está falando nesse processo de adoecimento. O estresse ele é uma resposta fisiológica do nosso organismo para a nossa sobrevivência. É um processo adaptativo que a gente desenvolveu para responder aos nossos eventos estressores. E esse processo ele é um processo evolutivo. Tá? Então, se a gente for pensar, lá o Homem das Cavernas, se aparecer um urso e ele não tinha uma resposta de estresse, de identificar que aquilo era um evento ameaçador e que aquele urso poderia ser, né, enfim, um possível predador, ele não ia se movimentar para lutar, talvez com o urso, ou fugir. Aí acabaria, enfim, morto. Então, a gente precisa dessa resposta do nosso organismo para lidar com esses potenciais eventos ameaçadores. Hoje em dia, a gente não tem mais o urso. Mas imagine uma cena assim, se eu tô daqui a pouco atravessando uma rua e tá vindo um carro. E eu olho o carro e fico, não, mas será o carro? E eu não tenho aquela resposta assim de luta ou fuga. Talvez eu acabe numa situação de risco, né? Então, a gente precisa dessa resposta, né? Então, quando a gente fala dessa resposta do estresse, a gente está falando da ativação desse nosso sistema simpático, que é o nosso sistema de luta ou fuga, né? Então, o nosso corpo, ele se prepara para lidar com a ameaça, manda sangue para as extremidades para que a gente esteja preparado para lutar, né? Ou fugir, enfim, vários elementos ali. E da mesma forma, uma vez que esse evento ameaçador chegou... Eu tô no vídeo só. Ah, tá. Chegou a minha equipe técnica. Obrigada. Tudo resolvido. Então. E da mesma forma, como eu ativei esse meu sistema simpático para lidar com esse evento ameaçador, uma vez que essa ameaça é controlada, manejada, eu então retorno para o meu sistema parasimpático, que é esse sistema de mais da minha homeostase, o meu equilíbrio, o meu sistema de repouso. Então, essa onda aí do estresse é a forma como a gente lida com esses eventos potencialmente ameaçadores. E é uma resposta que, inclusive, ajuda o nosso sistema imunológico. O que acontece quando a gente pensa naquela pessoa estressada, né? Talvez, assim, mais como um processo de doença. Aí a gente já está falando, então, do estresse já como um processo de adoecimento. E como que isso ocorre? Isso ocorre, por vezes, quando eu sou inundada de eventos estressores, então eu não tenho tempo do meu corpo se recuperar,
né, retomar aquele estado de homeostase, retomar aquele equilíbrio, que também ocorre em processos importantes, e logo eu já sou exposto a uma nova ameaça, então meu corpo ele não se recupera por completo, né? E eu acabo sendo inundada por eventos estressores. Da mesma forma, quando isso ocorre de forma muito repetida, principalmente se a gente está falando, e isso a ciência nos traz durante o nosso desenvolvimento, aquele meu estado basal, meu estado de equilíbrio e homeostase, ele também vai subindo. Então, eu sou ativada e quando eu retorno para esse meu ponto de homeostase, ele já é cada vez mais alto. Então, o meu ponto de equilíbrio já é mais ativado. Eu não faço um repouso completo. Então, uma resposta que antes era uma resposta imunológica passa a ser uma resposta inflamatória. E é onde a gente começa a ver os processos de adoecimento. Então, eu trouxe aqui o modelo quadrifásico de estresse para a gente ver um pouco desse processo. A gente tem uma primeira fase, uma fase de alerta, que seria essa fase positiva, né, que a gente tem energia através da produção de adrenalina, que seria mais essa resposta adaptativa do estresse para lidar com esses eventos ameaçadores. À medida que isso começa a nos inundar, a gente acaba entrando numa fase de resistência, que é uma tentativa de lidar com esses estressores, manter o nosso equilíbrio, a nossa homeostase. Então, a gente evolui para uma fase de quase exaustão, que é quando a gente já está ficando esgotado, cansado, já está com dificuldade de lidar com esses estressores, até chegar numa fase de exaustão, né? Quando o nosso sistema colapsa, e aqui a gente vai ter processos de adoecimento, como burnout, depressão, ansiedade e outros transtornos, né? Que é o resultado de quando a gente adoece pelo estresse. E aqui eu trouxe uma outra definição do estresse desde um ponto de vista mais psicológico, como aquela percepção do indivíduo sobre os eventos, no sentido de percebê-los como excedendo a sua capacidade adaptativa. Então, a gente falava do urso, lá do Homem das Cavernas, que o urso aparecia e eu tinha que dar aquela resposta. Da mesma forma, eu posso ter alguma situação ameaçadora no sentido de uma ameaça à vida atualmente, mas tem eventos que a gente identifica como ameaçadores que não nos colocam em risco de vida, mas que a gente vê como possíveis ameaças, por exemplo, a possibilidade de ser julgado, de ser exposto, avaliado, sentir vergonha. Então, a nossa relação com esses eventos, a forma como a gente percebe e lida com eles, vai se influenciar nos nossos níveis de estresse nesse sentido. Então, o que a ACT tem a ver com isso? Qual a relação disso com a ACT? Para a gente começar a linkar esse assunto, eu trouxe um estudo com uma amostra de 538 estudantes universitários que mostrou uma associação positiva entre o estresse e a inflexibilidade psicológica, ou seja, quanto mais estressados estavam os estudantes, maior o nível de inflexibilidade psicológica que eles tinham. Como a inflexibilidade psicológica é o nosso modelo de psicopatologia na ACT, como a gente entende o processo de adoecimento dentro dessa abordagem, então a gente já consegue visualizar que talvez a terapia de aceitação e compromisso possa ser um caminho que a gente possa seguir para lidar com essas questões. Então, entrando um pouquinho na ACT, a terapia de aceitação e compromisso ela foi desenvolvida por Stephen Hayes e colegas ali pelos anos de 1999, e ela tem por objetivo desenvolver flexibilidade psicológica. Claro, se a gente pensa que o modelo de adoecimento é inflexibilidade, uma forma mais rígida de responder às nossas experiências, logo a gente está buscando, então, uma forma mais flexível. Isso pode ser entendido como se relacionar com as nossas experiências privadas de uma forma aberta e flexível, sem ser controlados por elas e podendo agir conforme o que é importante para nós. Dentro dessa abordagem, a gente vai entender experiências privadas como tudo que acontece dentro da pele. Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. A Dada e a Angélica trouxeram um pouco disso na apresentação delas, ali na Dada, quando falava, as lembranças, que também são formas de pensamento, que as lembranças que eu tenho de coisas que eu já vivi, as preocupações das coisas que vão acontecer, tudo isso são experiências privadas. E a ACT, ela tem como uma das suas bases epistemológicas a teoria das molduras relacionais, o ERPT. Então, a gente vai entender a linguagem aqui dentro dessa abordagem como um elemento muito central na nossa forma de entender
a maneira como a gente se relaciona com as nossas experiências. E aqui, quando eu falo em linguagem, não é apenas o que a gente diz, mas os nossos pensamentos, é o nosso comportamento não verbal, é basicamente a forma como a gente se relaciona com o mundo, com os outros seres e com os eventos. E a gente vai criando relações. Uma parte disso todos os animais fazem. A gente cria relações por similaridade, né? Bom, se um animal é maior do que eu, logo, não devo me envolver com esse animal, porque né, eu posso sair mal nesse cenário. Então, a gente faz relações desse tipo. Eu posso fazer, por exemplo, uma relação, olhar a imagem de um gato, como tem aqui na tela de vocês. Eu posso olhar a imagem de um gato e relacionar com a palavra gato. E daí eu faço uma relação da palavra gato com um som que o gato faz, miau. No momento que eu faço essa relação, a imagem do gato com a palavra gato e a palavra gato também relacionada com um som miau, eu não preciso ser exposta à imagem de um gato e ao som para que eu faça a relação entre eles, porque eu já fiz a relação com a palavra. Então, tudo isso entra dentro de uma moldura de relação entre esses eventos. E a teoria das molduras relacionais, ela vai além, ela vai falar que além das relações que a gente faz pelos elementos serem similares, serem opostos, maior ou menor, enfim, a gente também faz relações entre eventos de forma arbitrária. Por exemplo, eu posso pegar um parque de diversões e, sei lá, vou num parque de diversões e, me divirto, super legal, enfim, ótimo. Então, eu associo parque de diversões com diversão. E eu faço só moldura. Agora, vamos imaginar que um dia eu vou no parque de diversões e eu passo muito mal num brinquedo. Muito mal. E faço uma relação. Perigo. E daí, eu faço essa relação. Parque de diversões é igual a perigo, porque eu fui no parque de diversões e passei mal. Acontece aí uma troca de função. O parque de diversões, que antes era um estímulo talvez apetitivo, algo que me dava vontade de fazer, passa a ser um estímulo aversivo, porque eu faço a relação com o perigo. E a gente faz isso com todos os eventos que a gente experiencia. Então, por isso que a gente vai entender dentro da arte a linguagem como uma das geradoras de sofrimento, justamente por essa relação que a gente faz entre eventos. E aqui eu trouxe o exemplo do parque de diversões. E dependendo do estímulo, dependendo do quão intenso foi o mal-estar, né? Se a gente pensar, sei lá, a pessoa passou super mal, ou uma situação de assalto, às vezes eu não preciso nem ser exposto a esse pareamento de estímulos, mas uma vez é suficiente, né? Eu não preciso ser várias vezes, várias vezes eu vou no parque de diversão e passo mal. Se essa vez ela foi bem intensa, bem marcante para mim, eu já posso fazer essa moldura e troco a função do parque de diversões. E uma outra base que a gente vai ter dentro da terapia de aceitação e compromisso é o contextualismo funcional. Então, a gente primeiro entender os eventos dentro do contexto em que eles ocorrem, né? Dentro, por exemplo, ali, contexto parque de diversão, né? E também olhar os comportamentos não como adequados ou inadequados dentro desse critério de normalidade, mas o quanto que eles são efetivos ou não, para aproximar as pessoas do que é importante para elas. Então, esse é o nosso guia dentro da arte. Então, como trabalhar, né? Pensando que o nosso objetivo é desenvolver flexibilidade psicológica, e eu já vou relacionar isso um pouquinho com o estresse, né? Trabalhando 6 processos para gerar flexibilidade psicológica, que são esses que vocês podem ver aqui do lado no nosso Exaflex. Tá? Vou falar um pouquinho de cada processo agora. Então, o processo de aceitação, ele diz respeito a gente poder se relacionar, né, se abrir para a nossa experiência privada, de forma aberta, flexível, sem tentar se agarrar ao que a gente experimenta, nem rechaçar a nossa experiência, simplesmente aceitar tudo que a gente observa ali e que a gente está experimentando, independente daquilo ser agradável ou desagradável. Se a gente for pensar desde o viés do modelo de psicopatologia da ACT, né, em flexibilidade psicológica, que seria aqui mais uma esquiva da nossa experiência, uma dificuldade, então, de eu entrar em contato, não querer olhar, tentar não pensar, né? E isso acaba
não funciona, né? Se a gente for pensar na efetividade, as pesquisas, os estudos nos mostram que quanto mais a gente tenta não pensar em algo, mais aquilo se faz presente. Tanto que se a gente for pensar em protocolos de ruminação, que também é uma fonte de estresse, né? Que é o pensamento negativo repetitivo, a gente trabalha com momentos para se preocupar. Então, cada dia eu reservo meia hora para me preocupar. Justamente porque identifica que tentar não pensar não funciona e só aumenta a nossa ruminação. Por isso que a gente trabalha esse processo. E também trabalho o processo de difusão cognitiva, que é o poder tomar uma distância, às vezes literal, da minha experiência e poder olhar ela tal qual como ela é. Tomar essa perspectiva para que eu possa ver a minha experiência tal como ela é e não pelo sentido literal dela. Então, eu poder ver pensamentos como pensamentos, emoções como emoções, sensações como sensações e não como verdade sobre mim. Então, ao invés de eu ter um pensamento, sou burra, e eu pensar, sou burra, eu consigo ver, tive um pensamento agora, sou burra. O contato com o momento presente, eu acho que já ficou bem apresentado na palestra das meninas, é o poder estar no aqui e agora, e retomando essa intenção, porque a nossa mente, ela divaga, e é o poder perceber onde é que eu tô, assim, perceber quando a minha mente vai lá para as lembranças, para o meu passado, quando ela vai para as preocupações para o meu futuro, quando ela toma outros rumos que talvez eu não identifique, é perceber onde a minha mente está. Isso aumenta a minha sensibilidade para os estímulos que estão presentes no meu momento, porque a vida acontece agora. Então, se eu estou atenta ao que está acontecendo, mesmo o estar atenta aonde está minha mente, se ela não está aqui, né, aumenta a minha sensibilidade para o que está acontecendo agora. E o self contextual, que é entrar em contato com esse nosso eu, que é capaz de conter todas as experiências sem ser definido por nenhuma delas. Então, eu posso viver várias coisas e me perceber capaz de conter tudo isso, mas eu não sou uma experiência ou outra. Todas elas cabem em mim. Então, é entrar em contato com esse eu que abarca tudo isso, esse eu que é estável, que é transcendental, que nos acompanhou a vida inteira. Todo mundo está aqui hoje de noite, então todo mundo passou por muita coisa na sua vida, todo mundo sofreu, e está todo mundo aqui, todo mundo sobreviveu. Então, é a gente entrar em contato realmente com essa constância do nosso eu, que está aqui hoje. E os valores, que é perceber, ok, quem são as pessoas importantes, as relações importantes para mim, o que é importante na minha vida, quem eu quero ser, né? E daí eu posso pensar, então, nas ações comprometidas, tá? Que ações concretas, porque os valores são direções, então, que ações concretas que eu posso fazer para me aproximar dessas coisas que são importantes para mim? Se eu vou pensar desde uma perspectiva do estresse, né, eu posso trabalhar o estresse utilizando esses 6 processos. Porque o estresse, vamos lembrar lá a definição do estresse psicológico, essa percepção de que eu não tenho capacidade, né, ou de que aquela situação, aquele estímulo, ele está além da minha capacidade de lidar com aquilo. Então, a gente está falando muito de uma percepção da forma como a gente se relaciona com aquele evento. Né? Então, a gente pode tomar uma perspectiva desses eventos, essas fontes de estresse, né? Talvez perceber assim, tá, o que tem ali, né? Me abrir para a experiência, ao invés de tentar fugir dela, não, melhor resolver, não vou olhar. Até porque aqui a gente vai entender a dor, o sofrimento como fazendo parte da vida. O Stephen Hayes, que é o pai da ACT, ele tem uma fala que eu gosto muito, que é: a gente sofre onde a gente se importa. Ninguém aqui se estressa por coisas que não são relevantes para si. A gente não tá nem aí, né? A gente se estressa com as coisas que são importantes. Então, é poder identificar o que tem de importante ali para mim. E quando eu falo de sofrimento, que é o que mais nos aproxima como seres humanos, porque é o que a gente tem em comum, todos nós sofremos, e desde a ACT a gente normaliza essa experiência. Eu estou falando num sofrimento que é o sofrimento que a gente chama aqui de sofrimento limpo, que é aquela base, são as emoções que fazem parte, que todos nós temos, tipo tristeza, medo, raiva, nojo, felicidade, amor, surpresa, né? São os pensamentos que vêm de forma automática, mas o que acontece por vezes? Eu tenho um pensamento tipo, eu não queria que isso
estivesse acontecendo, que nem tô no exemplo, eu não vou aguentar, é muito, e daí eu começo a pensar, eu não devia estar sentindo isso, tem gente que tá pior, eu sou patética, daí eu começo a sentir raiva, daí eu começo a pensar, tá, mas não consigo. Então eu vou adicionando círculos de sofrimento àquele meu mal-estar inicial, e isso intensifica muito mais essa sensação. Então, quando eu falo aqui da gente aceitar, eu não tô falando da gente aceitar todo esse círculo de sofrimento que a gente coloca em cima da nossa experiência, mas é poder entrar em contato com aquela experiência mais basal, né? Aquela experiência mais purinha. Como que eu faço isso? Adotando, como as meninas falaram, uma postura de não julgamento, mais compassiva, né? Então, permitindo que eu possa tomar perspectiva das experiências, né? E aqui eu trouxe uma outra imagem, tudo isso são formas de a gente trabalhar com estresse, né? Estresse muitas vezes é aquela sensação de sobrecarga, de inundação, né? E eu tomo muito aquela experiência por vezes, quando eu tô muito estressada, de uma forma literal. Então, eu penso, eu não vou aguentar, e eu tipo, meu Deus, eu vou aguentar muita coisa, né? E eu posso perceber esse pensamento e identificar, tá? Surge um pensamento, notei um pensamento agora, eu não vou aguentar. É diferente de eu tomar aquela experiência como uma verdade sobre mim. E poder entrar em contato, então, com essa constância. Perceber, e isso eu acho particularmente útil quando a gente está pensando em estresse, em períodos, talvez, que esse estresse esteja mais intensificado. É poder perceber que a gente já passou por muitas coisas na nossa vida e que a gente segue aqui, né? E por isso eu gosto muito da metáfora da montanha, porque a montanha é isso. Ela passa por chuva, passa por sol, tempestades, e ela segue ali, que nem nós. Então, é poder entrar em contato com essa constância, poder notar que, bom, né, tem uma situação ali que me estressa, ou, não sei o que, eu trabalho, eu sempre faço trabalho como uma das fontes de estresse. Então, o trabalho está me estressando. E eu poder perceber que, ok, eu contenho essa experiência do estresse no trabalho, mas eu sou muito mais que isso. E eu contenho muito mais coisa. Então, eu poder entrar em contato com essa, né, essa forma integral minha, essa minha constância. E visualizar o caminho. Como eu estava falando antes, né, a gente sofre onde a gente se importa, tá? O que é importante para mim aqui? O que talvez esse estresse está querendo, esse estresse, as emoções o que isso está querendo me dizer? Então, eu poder visualizar os meus valores, assim, esse horizonte, perceber quais são as flores das minhas ações comprometidas que eu quero me guiar e quais são as pedras no caminho. Então, eu me disponibilizar, seguindo esse caminho, eu me abrir também para, ok, vão acontecer, porque, por exemplo, eu tô aqui hoje, que para mim é uma ação comprometida estar aqui falando com vocês, é eu entrar em contato com os eventos que eu percebo como ameaçadores, que é do tipo, ter medo de ser julgada, me sentir avaliada, né? E é poder, talvez, lidar com essas sensações usando esses 6 processos que a gente está vendo e fazer o que é importante para mim nesse momento, que no caso é estar aqui com vocês, né? Então, essa era a minha ideia para hoje, só dar assim, uma palhinha, né, de como a gente pensaria o tratamento, né? E quem tiver interesse, aqui tá o meu contato também, se quiserem entrar em contato, porque daí, claro, se a gente for pensar assim no tratamento mais efetivamente, a gente pode pensar então em estratégias para como trabalhar cada um desses processos. Mas isso é o que eu pensei para hoje. Então, é isso. Obrigada. Lindo, Mari. Muito obrigada. Parabéns. Então, além de uma profissional super dedicada, competente, trabalha também, como as outras duas, né, com amor. Vocês viram que ela é uma artista? Os desenhos foi ela que fez. Estão ótimos, a descrição dos processos da arte, tudo ali, nossa. Meu passatempo de quarentena. Tá rendendo, ficou lindo. Vamos conversar, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu acho que pelo horário oficial, quem tiver que ir a gente respeita, mas acho que a gente ainda pega uns 10 minutinhos, né, para conversar algumas perguntas que ficarem abertas, pode ser? Então, tá bem. Vamos ver. Vinícius perguntou para ti, mas enfim, todas as perguntas, né, podem conversar, sobre o status do mindfulness enquanto intervenção baseada em evidências.
de alguma maneira a Angélica já foi falando depois, enfim, mas né, bem super completa a apresentação de uma com a outra. Mas enfim, intervenção baseada em evidências, é ou não é? Eu diria que sim, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? A Angélica foi ótima porque ela pôde trazer aí vários suportes, assim, né? Mas a gente tem uma revisão sistemática bem importante de 2018, né? Que avaliou, então, muitos estudos com populações clínicas, né? E com transtornos psiquiátricos, levantando, então, a eficácia, né? Das intervenções baseadas em mindfulness, né, em práticas de mindfulness. E esses achados, eles estão, né, bem consistentes. Então, em relação, por exemplo, a tratamentos baseados em evidências, se equivalem a essas intervenções baseadas em mindfulness, quando a gente identifica, por exemplo, populações como pessoas deprimidas, que fazem abuso de substâncias, né, como as adições em geral. Que mais que a gente tem? Dor crônica também tem fortes evidências, né? Mas a gente tem um desafio, eu acho, no campo da pesquisa, mas não só do mindfulness, eu acho que das terapias contextuais de forma geral, que é da padronização, de como que a gente mensura cada processo, como que a gente evidencia o que desse processo que funcionou, né? O mindfulness tem diversas escalas e formas de mensurar isso, então também torna... Às vezes eu acho que as evidências parecem ser menos fortes do que são, porque não são padronizadas e não se faz uma comparação justa dos resultados, né? Mas se a gente for olhar análises mais qualitativas, a gente encontra achados ainda mais consistentes. Obrigada, Dada. Vou passar para a Angélica, então. Vinícius também pergunta se praticar yoga pode vir a funcionar como mindfulness em movimento. E se sim, se você teria algum estudo para sugerir. Vinícius, a yoga, ela é, sim, é que assim, ó, tem uma... O yoga, ele pode ser uma prática de mindfulness, por exemplo, e também o primeiro protocolo de mindfulness, que é o de redução de estresse baseado em mindfulness, os exercícios de mindfulness e movimento, eles são posturas e práticas que o Jon Kabat-Zinn trouxe da yoga, que ele era praticante de yoga também. Então, sim, é uma prática que a gente pode dizer que é de mindfulness, se ela tiver aqueles elementos que a gente falou ali com a Shapiro, por exemplo. Se eu estou com a prática intencional, se eu estou levando atenção para minhas sensações corporais, se eu cultivo esse modo de presença, porque eu posso estar fazendo um exercício de yoga, por exemplo, e me autocriticando porque eu não consigo chegar naquela postura, ou julgando que eu não estou fazendo ela bem feita. Então, nesse momento, eu não estou praticando mindfulness. Então, a questão é, será que essa tríade está presente na prática de mindfulness? Na prática de yoga, né? Então, ela pode ser praticada na musculação, pode ser praticada ao comer, ao dançar, ao conversar, né? Se esses elementos estão presentes, sim, a yoga é uma prática de movimento de mindfulness, né? Assim como pode ser o tai chi, a ginástica chinesa ou até a própria musculação, a corrida, né? A prática corporal escolhida. Por isso que a questão é aonde que eu coloco. O Kabat-Zinn, eu acho muito legal que ele diz assim, a gente, um dos nossos processos ou caminho, como a Mari trouxe a bonequinha ali caminhando, é viver buscando cada vez mais a gente estar em mindfulness. Mas isso não é possível estar o tempo inteiro assim, porque a gente tem o nosso piloto automático e ele é muito importante, é necessário. Mas que a gente viva uma vida com mais plenitude, com mais felicidade, quanto mais a gente estiver presente no que a gente vivencia, melhor. E qual era a outra pergunta? Se mindfulness se a yoga podia ser, e se eu tinha alguma indicação, né? Eu tenho alguns artigos relacionados a mindfulness e movimento, e sei que tem algumas coisas de yoga. Eu não tenho nenhum nesse momento assim para te passar, mas eu acredito que tenham publicações relacionadas a isso, assim. Eu acho, Angélica, que eu tenho salvo aqui no meu computador alguns artigos, mas posso talvez compartilhar, me manda um e-mail aí. Sim, ótimo. E outra coisa que eu queria colocar é que assim, ó, a prática meditativa de mindfulness ou yoga, eles são ferramentas para se desenvolver a habilidade de mindfulness.
Mas isso é diferente dos protocolos baseados em mindfulness, né? Os programas de 8 semanas, eles vinculam, ou o programa esse de 5 semanas da Tamara, por exemplo, que eu apresentei aqui, ele tem outros conhecimentos atrelados, conhecimentos da terapia cognitivo-comportamental, conhecimentos da neurocognição, outras coisas que ajudam as pessoas a entenderem melhor esse processo e colocar isso em outras coisas do seu dia a dia, em situações difíceis, em outros processos que muitas vezes só praticando yoga ou só fazendo áudio de meditação ou pegando os áudios lá dos aplicativos, a pessoa não tem a possibilidade de ter um instrutor que ajude nesse processo, assim como em outros. Então, por isso que a gente que trabalha com isso percebe tanto os benefícios nos nossos alunos e na nossa própria prática pessoal de poder trabalhar com todas as ferramentas, a questão da escrita, a questão da cognição, a questão e prática, 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 né? Mas poder fazer esse link entre as coisas que só com a prática em si é bem mais difícil, ou o processo é muito mais longo e talvez nem chegue em algumas percepções, algumas coisas tipo, que tu tem um insight lá que tipo, é mesmo, eu tenho esse padrão, tal, né? É isso. A Darana nos ajudou, colocou ali no chat, então, um link sobre o trabalho, as questões da pesquisa em evidências, enfim, de terapias cognitivas baseadas em mindfulness, caso alguém tenha interesse ali. Brigadão, isso que é time, né? Já vai complementando. Tribom. A Camila perguntou, não, a Gabriela perguntou, Angélica, se tem algum caso específico em que não seja indicado mindfulness em movimento, ou outra indicação para mindfulness em movimento. Uhum. É que eu não sei te dizer essa resposta, o que seria contra. Eu não vi nenhum estudo dessa contraindicação ou do que, na verdade, até com o movimento. Por exemplo, alguém que está. Se tu vai falar no mindfulness de forma geral, alguém que está com um nível de ansiedade muito alto, por exemplo, fazer práticas sentado, pode ser muito difícil, pode ser uma dificuldade muito grande de entrar em contato. Então, na verdade, para esses casos, o movimento, sem trazer todo esse cunho mais psicológico, mais de organização desse pensamento e trazer para o corpo, ele ajuda muito nesse sentido, né? De contraindicação, por exemplo, agora está me vindo na cabeça uma paciente que estava no processo de fazer o transplante e aí ela estava internada e eu fui atender ela na CTI, assim, na época que ela estava nesse acompanhamento. E ela não podia mover quase nada do corpo, assim. Então, a verdade é que, tipo, eu não estou fazendo um movimento direto do braço ou do... Tem coisa que a gente não fazia, mas, por exemplo, assim, tem práticas que é só virar o pescoço para um lado e para o outro e perceber as sensações daquele movimento, abrir e fechar a boca. Então, assim, tem muita possibilidade, mão, abrir e fechar, perceber tensão e relaxamento. Então, eu penso que todas as práticas podem ser adaptadas, sabe? Eu acho que é muito, muito caso individual, assim. Isso eu tô falando da questão da experiência prática, né? Agora, de algum estudo específico, alguma evidência de que tal coisa não pode ser feita com tal população, eu não sei te dizer mesmo, assim. Agora, do dia a dia, eu penso que tem muita possibilidade de se adaptar. E de alguma maneira, Angélica, tu já foi falando para a pergunta da Camila, que pensando em pacientes internados com restrição de movimentos, se poderia utilizar o mindfulness em movimento, você acabou de responder, né? Sim, sim. E depois a Graziela colocou um pequeno depoimento que fez sessões de hemodiálise e acha muito importante esse cuidado, né? Na hora que a pessoa está no hospital, numa situação de vulnerabilidade, enfim. Então, esse cuidado todo, pacientes que ficam parte da vida, ela colocou. Parte da vida fazendo tratamento, fazendo procedimento em clínica. Então, como é importante um cuidado, né? Então, a importância desse estudo, a importância da atenção plena, juntando, né? A importância da flexibilidade psicológica, que a Mari trouxe também no final. Enfim, resumindo, hoje a gente viu se observar sem julgamento, com compaixão, a gente viu o quanto que o movimento pode ajudar nesse processo também, o cuidado,
flexibilidade psicológica para ir se organizando em torno de tudo isso, para a gente ir em direção à vida que vale a pena ser vivida. Uhum. Seja com saúde, seja com médio saúde, seja onde quer que esteja, é possível, né? A Sim. gente parar, pensar para isso. Muito obrigada, foi um momento muito lindo, muito especial, a gente poder ouvir vocês três. Para quem está aqui também, né, ficou esse tempo todo, até agora a gente passou um pouquinho do horário. Amanhã a gente vai ver um treinamento, um protocolo de treinamento de terapeutas de terapia de aceitação e compromisso. A gente vai ver a terapia de aceitação, compromisso e luto. E a gente vai ver a psicoterapia analítica, psicoterapia analítica funcional e as relações valiosas. Nosso último dia, então, dessa maratona. Uma boa noite, até amanhã, então. Lembrando que amanhã tem um sorteio para o curso também. Obrigada, meninas. Foi muito, muito, muito bom. Valeu! Muito bom. Beijo. 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 Obrigadão. Obrigada, gurias. Obrigada a Valeu. todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.